Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a criar e deletar bancos de dados MySQL, tanto usando o SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, tá? Quanto os recursos visuais do PHP-MyAdmin. Vamos lá? Bom pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é iniciar o nosso servidor. Então vou abrir aqui a pastinha do champ, vou executar o champ control. Vou ativar o Apache, que é o nosso servidor web, que vai possibilitar que nós utilizemos aqui o PHP-MyAdmin e o MySQL, que é o nosso servidor de banco de dados, obviamente. Vou abrir aqui o nosso navegador e aqui eu vou acessar o PHP-MyAdmin. Então, para quem não lembra, é só digitar localhost, que é como se você estivesse falando, ó, quero acessar o site que está armazenado no meu computador, tá? Barra a pastinha PHP-MyAdmin. Pronto, acessei. Como o Champ, pessoal, é uma ferramenta que prepara o seu computador para testes, então não é para ser um servidor robusto, tá? Um servidor aqui para você aprender a trabalhar, para você criar os seus softwares, as suas páginas, utilizando o banco de dados. Por padrão, o MySQL ele vem definido com o usuário master, né, que é o root, vamos dizer assim, sem senha. Tanto que ele já acessou aqui o nosso banco de dados. Ó. Eu tenho acesso a todos os bancos de dados que estão armazenados no meu servidor. E onde o servidor fica, está aqui. Ó. Ele até indica o endereço do servidor aqui em cima. Fica no endereço 127.0.0.1, que é o seu próprio computador. Tá ok? Então, como que nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados? É muito simples. A ferramenta aqui, pessoal, ele possui essa abinha aqui, SQL, que ela serve para executar, né, comandos SQL diretamente no nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, SQL. Está aqui. Por meio dessa telinha, você vai conseguir interagir com o seu servidor de banco de dados e executar comandos no mesmo. E vai poder criar bancos de dados, deletar, acessar arquivos de bancos de dados, tá? E tudo mais. Então, primeiro comando, pessoal, eu preciso criar um banco de dados, tá? Porque senão eu não vou ter lugar para guardar os meus dados. Como que eu faço isso? É muito simples. É só digitar create database, tá aqui, create database, só que o database é tudo junto, e o nome do nosso banco de dados, por exemplo, banco 1. E aí, ponto e vírgula, pessoal. Para que serve ponto e vírgula? O SQL é como se fosse uma linguagem de programação. Então, você executa o comandinho, ponto e vírgula significa que acabou esse comando, e a linha de baixo vai ser outro comando. Por exemplo, posso digitar aqui um outro comando, ó, create database novamente, database banco 02, ponto e vírgula, vou mandar executar, tá ali, ficou verdinho, quer dizer que executou, funcionou. Ó. Aí como que eu sei que funcionou também? Olha aqui, ó, banco 02, banco 1, tá aqui, tá vendo? Deu certo. Funcionou. Do jeitinho que nós fizemos. Viu que legal? Ah, Danilo, o comando é case sensitive aqui? Não. Vou digitar aqui, ó. Create database banco 03. Vamos ver. Ponto e vírgula. Foi. Tá aqui os 3 bancos de dados. Olha que legal. Eu quero ver meus bancos de dados que tem instalados aqui no meu computador por meio da ferramenta PHP-MyAdmin. É só clicar aqui em base de dados. Ele vai mostrar todos os bancos de dados que estão instalados aqui no seu computador. Tá ok? E se eu quiser deletar algum banco de dados por meio da ferramenta PHP-MyAdmin, então quer dizer de maneira visual, só clicar aqui, selecionar e clicar aqui em elimina. Ele vai deletar o banco de dados. E olha só que legal, pessoal. Ele te ensina
essa ferramenta como executar o comando via linha de comando, né? Via prompt, vamos dizer assim, via SQL. Está aqui, ó, drop database banco 1. Então, se eu der OK, ele já matou o banquinho, ó. E se eu clicar aqui em SQL, eu posso ir lá, drop database banco 02, ponto e vírgula. Vou mandar executar e ele deletou o meu banco de dados. Viram que legal? Então eu consegui criar um banco de dados e deletar um banco de dados via comando. Consegui deletar um banco de dados por meio dos recursos da ferramenta. E agora eu vou criar um banco de dados por meio dos recursos da ferramenta, que é bem tranquilo. Então voltei aqui para a casinha, ó, base de dados. Aqui eu coloco o nome do meu banco, por exemplo, banco 04. Posso escolher o padrão de codificação de caractere. Aqui que é isso? Que tipo de padrão de codificação de caractere que você vai utilizar, né? O TF8, né? Tem vários aqui, ó. Aqui não precisa mexer. Só mandar criar e criou. Olha lá. E ele já cai aqui, pessoal. Olha só. Numa parte de estrutura. Então ele já deixou selecionado o banco de dados aqui, como se você fosse querer continuar, né? Ó, você quer criar agora uma tabela, que todo banco, o objetivo dele é ter várias tabelas ali para guardar dados. Então você quer criar a sua primeira tabelinha aqui? Não, por enquanto a gente não quer, tá? Então quando eu seleciono um banco, o que acontece? Ele mostra para mim aqui, ó, em estrutura, a estrutura do banco. Olha que legal. As tabelas que estão dentro dele, ó. Então aqui tem vários bancos de dados, alguns, obviamente, são bancos que já vem instalado junto com o seu MySQL, que é para auxiliar o sistema de gerenciamento de banco de dados a gerenciar todos os bancos de dados que você vai armazenar lá dentro dele, tá ok? Então aqui a gente não mexe. Beleza? Então, viram como é fácil criar e deletar um banco de dados? Muito tranquilo. Aí se eu fosse usar outro SGBD, por exemplo, o SQL Server, seria a mesma coisa, entendeu? O comando SQL praticamente não muda de um sistema de gerenciamento de banco de dados para outro. Tem algumas peculiaridades cada um, mas no frigir dos ovos é praticamente igual. E aí, pessoal, vamos ver um outro comandinho aqui, SQL muito show de bola. Ah, Danilo, eu aprendi a criar banco de dados, deletar banco de dados. E se eu quiser ver todos os bancos de dados que eu tenho no meu servidor, né, no meu SGBD? Como que eu faço? Aqui pelo phpMyAdmin é fácil, que é só olhar aqui do lado esquerdo, eu estou vendo, né? Mas dependendo da ferramenta que você vai utilizar, não é tão fácil assim. Então, existe um comandinho que é show, olha lá, databases. Vamos ver se é isso mesmo. Show databases, mandei executar e olha que legal, ele me listou todos os bancos que eu possuo aqui no meu servidor, beleza? Ah, falta o banco 3 e o banco 4. Então, posso vir aqui e fazer o quê? Ó, drop database banco 03 drop database banco 04 e vou mandar executar. Ele vai executar todos os comandos. Lembrem-se que o ponto e vírgula indica que acabou o comandinho. Acabou o comando. Então aqui você está executando um comando, outro comando, tá ok? Executei, tá aqui, ó. Esse comando funcionou corretamente e esse também, ocasionando que os dois bancos foram deletados aqui do nosso servidor. Show de bola, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Conseguimos criar, deletar, listar bancos de dados, tanto de maneira visual, por meio do phpMyAdmin, quanto utilizando a linguagem SQL. Beleza? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso
a nossa primeira tabela dentro de um banco de dados, tá ok? Tanto de maneira visual quanto utilizando a linguagem SQL. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro.